Quando eu comprei minha primeira câmera, eu já fiquei logo puto quando eu soube que não podia usar qualquer cartão de memória, né? Aqueles fuleira, aqueles micro SD no adaptador. Fiquei logo indignado já. Na minha cabeça não era interessante, não fazia muito sentido pagar R$100 no cartão de memória ou até mais, né? Mas aí troquei de novo de câmera, tô com a 6700 agora, e aí vieram com a história de V60, V90. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Fala galera, eu sou o Luiz e aqui nesse canal a gente conversa sobre audiovisual, business, equipamentos e todas essas coisas que envolvem esse nosso mundo de produção de vídeos, né? E o vídeo de hoje é isso, cartões de memória, qual você deve usar, qual o cartão ideal aí para o seu modelo de câmera. Eu confesso que até comprar minha 6700 eu não entendia muito bem, né, sobre essas coisas, essas questões mais técnicas de cartão de memória e codecs. Mas agora eu já entendo, precisei entender, né, para falar a verdade, todo mundo precisa entender um pouco disso, o mínimo pelo menos para saber qual cartão de memória usar. E eu já entendo o suficiente para trazer esse conteúdo aqui para vocês e se prepara porque é um conteúdo técnico, talvez até um pouco chatinho, porém importante. Para poder falar dos cartões a gente tem que entender uma coisa antes, que são os formatos de gravação e os codecs, que é o XAVC-S, XAVC-HS e XAVC-SI. Pelo menos esses são os que tem na minha 6700. Na minha cabeça só vem Xavik, não consigo não pensar em Xavik. Mas vamos de XAVC. O primeiro deles é o XAVC-S, que ele usa o codec H264. Basicamente ele vai te entregar uma qualidade de imagem boa, né? É a qualidade de imagem que a gente está mais acostumado, pois ele é o mais comum em câmeras como as da Sony Alpha, né? A 6300, 6500. Não tem muito mistério, é o que a gente já está acostumado. Já o XAVC-HS, ele usa o codec H265, que em resumo ele vai te entregar uma qualidade de imagem superior ao H264, né? Ao XAVC-S, porém ele vai ser um arquivo mais pesado para rodar no seu computador. Em questão de tamanho, é basicamente um pelo outro mesmo, não tem muita diferença. Porém, ele é mais pesado por carregar mais informação do que o H264 e, consequentemente, vai te dar uma qualidade de imagem superior. Uma solução para isso seria o proxy, né? A gente editar com o proxy. Porém, eu não sou fã, é um processo a mais para colocar ali na edição, às vezes é o jeito, né? Não tem para onde correr. Por exemplo, uma vez eu precisei editar um clipe com um Dellzinho que eu tinha que foi filmado em Blackmagic, tive que fazer proxy, não ia perder o job por isso. Mas se a gente tem essa opção, digamos assim, eu particularmente prefiro não driblar esse uso do proxy, sabe? Fazer alguma alternativa extra para não precisar usar proxy. Algumas câmeras até já dão essa possibilidade de, na gravação, ela já entrega os arquivos em proxy, mas, como eu disse, né, é um processo a mais, particularmente eu não gosto não. E o terceiro formato é o XAVC-SI. Ele vai ter a melhor qualidade de imagem de todas, vai carregar mais informação nos arquivos, são mais leves para rodar no seu computador, porém ele vai ocupar bem mais espaço no armazenamento aí do seu trabalho, né? Primeiro no cartão de memória e depois no armazenamento que você usa no workflow, né? No SSD, no HD, enfim, na nuvem. Sinceramente, eu não vejo tanta necessidade assim de trocar essa qualidade de imagem a mais por esse armazenamento. É um balanço que você tem que fazer, né? Essa qualidade de imagem a mais, porém bem mais armazenamento, né? Particularmente, eu prefiro investir em uma máquina melhor para rodar arquivos mais pesados, né, como o XAVC-S e o XAVC-HS, são mais pesados para a máquina rodar, porém são arquivos bem menores e você não vai precisar estar se preocupando com armazenamento, que a gente sabe que não é nada barato. E os cartões, Luiz? Cada codec desse, cada formato desse, ele vai te entregar uma quantidade de informação, né? Uma quantidade de megabits, que nada mais é do que a qualidade da sua imagem. Por isso, quando você seleciona, por exemplo, o XAVC, na minha 6700, por exemplo, deixa eu ver a colinha aqui. Quando eu seleciono XAVC-S, eu só consigo filmar até 100 megabits. O máximo ali é 100. Quando eu coloco o XAVC-HS, o meu máximo já vai para 200.
E quando eu coloco XAVC SI, o meu máximo de informação, de megabits, já vai para 240. Esses megabits aí, 100, 200, 240, nada mais é do que a quantidade de informação que esse arquivo vai carregar, consequentemente, a qualidade da imagem do seu arquivo. Na minha 6700, por exemplo, na verdade esses 200 megabits no XAVC-HS é se eu colocar em 422 10 bits. Se eu colocar em 420 8 bits, o máximo vai para 150, né? E, assim, isso também vai influenciar na nossa escolha do cartão de memória. E explicando rapidamente, esse 420 8 bit e 422 10 bit é basicamente a quantidade de informação de cor que a sua imagem, o seu arquivo está carregando. 422 10 bit é bem superior do que um 420 8 bit. A gente consegue, talvez o seu cliente não entenda, não perceba visualmente a diferença, né? Mas a gente que tem esse olhar mais apurado para a qualidade de imagem, assim, a gente percebe e realmente faz diferença. Mas voltando para os cartões aqui, quando eu vou selecionar esses formatos, na minha 6700, por exemplo, ela está aqui, inclusive. Quando eu vou selecionar esses formatos, a minha câmera ela já diz, não, você tem que usar aqui um cartão V60, V90, sabe? Ele já te dá essa instrução, mas é bom a gente entender. Basicamente, em resumo aqui, para ficar fácil de entender, esses 200M, 100M, 150M, como eu disse, é a quantidade de informação que está sendo gerada ali para esse arquivo. Ou seja, o seu cartão de memória precisa ter uma velocidade acima desse número, ou igual, né? Mas geralmente é acima. Por exemplo, pegando aqui o cartão que eu uso, que é esse aqui, ó. É esse aqui que eu uso. É um Lexar V60, né? V60 e ele tem 250 MB por segundo, né? 250 megabits por segundo, megabytes, sei lá, nunca sei essa porra. Ou seja, para usar esses 200M no XAVC HS 422 10 bit, os 200M é o que importa. Ou seja, eu preciso de um cartão de memória com uma velocidade superior a isso. Os meus anteriores, que era o Extreme Pro clássicozinho que eu usava na Sony A6600 e qualquer essas da série Alpha, assim, sem ser a 700, já funciona, ele é 170, se eu não me engano. Ou seja, ela até deixava eu usar no 422 10 bit 200M, até deixava eu usar, porém eu não estava usando ao máximo a qualidade que a minha câmera estava me proporcionando, sabe? Então, tipo assim, não adianta a gente ter a câmera que filma em tal formato. O cartão precisa aguentar, precisa suportar, precisa processar essa quantidade de informação para que a gente consiga usufruir dessa qualidade de imagem. E é aí que o filho chora e a mãe não vê. Porque são caros, viu? Esses cartões, Ave Maria. Se eu achava ruim, quando eu comprei minha primeira câmera, comprar uns cartões ali, ok. Quando eu precisei comprar esses aqui, eu falei, não acredito não. Foi praticamente R$1.000 só de cartão de memória. Inclusive, o cartão que eu uso na minha A6700 para filmar na qualidade máxima ali do XAVC-HS, porque como eu disse, o SI, eu não vejo tanta necessidade assim, né? Além de que os cartões são extremamente mais caros, esses V60 já são caros, esses do SI são os V90, que são tipo assim, mais que o triplo do valor. É surreal, é bizarro a diferença. Mas assim, esses que eu uso para filmar XAVC HS 200M são esses cartões aqui da Alexa, como eu falei para vocês. Pessoal, eu tô editando o vídeo aqui, né? Tô até numa situação nada favorável, essa luz aqui nada a ver, para gravar isso aqui, mas eu não podia postar esse vídeo sem falar sobre isso. Eu simplesmente esqueci durante o vídeo. Não use aqueles micro SD, eu vou até deixar a imagem aqui, não use esses micro SD com adaptador. Não use, ele pode acabar com a sua gravação, pode dar ruim aí para você, porque esses adaptadores eles servem só para adaptar o micro SD para entrar no computador. Geralmente os computadores têm entrada SD, né? E não micro SD. E eles não têm velocidade de leitura suficiente para processar essas imagens, né? Principalmente essas imagens que têm uma qualidade maior, tá? Então não usem
E é isso, era só isso mesmo. Tchau. Inclusive, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link com os melhores vendedores para esses cartões de memória aí, se vocês precisarem adquirir. E eu gosto sempre de ressaltar que quando você compra, né, os produtos usando os links que eu deixo aqui na descrição dos meus vídeos, você está apoiando o canal e está me apoiando para trazer mais conteúdos como esse. Mas para finalizar, uma reflexão que você precisa fazer é sobre filmar, precisa mesmo filmar na qualidade máxima todos os seus trabalhos? Eu falo isso porque além de você precisar levar em consideração o custo desses cartões, né, o processamento desses cartões, você também tem que levar em consideração o processamento da edição, né? Como eu falei, alguns são mais pesados do que outros, alguns são bem maiores do que outros, vão ocupar bem mais espaço de armazenamento aí no seu workflow, então saiba pesar isso, levar essas coisas em consideração. Por exemplo, eu não filmo todos os meus trabalhos em 422 10-bit. Para falar a verdade, eu acho que a metade, eu diria que a metade eu filmo em 422, o outro em 420 8-bit, numa qualidade um pouco inferior. Como eu disse, os clientes não percebem essa diferença. Assim, pelo menos nenhum cliente meu nunca percebeu. E não é que a gente esteja enganando o cliente, né? Ludibriando o cliente, tipo, ele tá pagando por uma coisa, a gente tá entregando outra. Não, é só questão do nosso workflow mesmo e do detalhismo que a gente quer para aquele vídeo final. Além disso, também outra coisa, não é exatamente o assunto desse vídeo aqui, mas pelo amor de Deus, não é para sair filmando tudo em 60 fps não, nem 120, né? Se for alguém falando, desça para 24, tá? Não são todos os takes que precisam de 60. Mesmo se não for alguém falando, não são todos os takes que precisam ir para 60 fps ou 120. Show? Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo aqui, espero que você tenha gostado de verdade. Se sim, deixa um like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal e ficar por dentro dos próximos conteúdos. E falando em próximos conteúdos, estou deixando aqui 2 indicações de outros 2 vídeos que tem aqui no meu canal que provavelmente você vai gostar e provavelmente também vão te ajudar. Até a próxima, é nóis, tchau!